Boa tarde, vamos iniciar nossa aula de matemática e hoje, entrando em um novo conteúdo, nós vamos estudar sobre retas, tá certo? Estão curiosos? Vamos lá! Abram um livro na página 120 e acompanhem esse conteúdo junto comigo. Uma reta é formada por um conjunto infinito de pontos que seguem o mesmo sentido, certo? A reta é ilimitada, ou seja, ela não tem pontos determinando o início e o fim. Observem aí essa reta. Ela pode ser formada por um conjunto de pontos, certo? Então, se eu fizer um pontinho aqui e outro pontinho aqui, eu vou saber que eu vou ter que ligar aí para formar uma reta. Então, ela é limitada a esse ponto, certo? Ela é desse tamanho. Mas, como essa reta aí da imagem, ela é ilimitada, ou seja, ela não tem pontos determinados, o início ou o fim. Por isso que ela tem essa setinha aqui, ó. Então, elas vão seguir infinitamente sem fim, porque não tem pontos determinando a reta, certo? Então, a reta é ilimitada. Ela não tem pontos nem de início e nem do fim. Ela é infinita, certo? Tipos de retas. As retas, elas podem ser paralelas, concorrentes e reversas, certo? Vamos conhecer esses três tipos de retas. Retas paralelas. As retas paralelas são as retas que seguem lado a lado e mesmo quando prolongadas não se encontram, elas não possuem um ponto em comum. Então, retas paralelas são essas que vão seguindo o mesmo caminho lado a lado, mas elas nunca vão se cruzar, ó. Elas vão diretamente em uma direção, mas elas jamais vão se encontrar. Não tem como elas se encontrarem no caminho, porque elas vão seguir prolongadas, né? Não vão se encontrar. Elas vão paralelas na mesma direção, mas elas não se encontram, certo, gente? Essas são as retas paralelas. São aquelas que nunca vão se encontrar, nunca vão cruzar o mesmo caminho, tá bom? Passando adiante, peraí. Ó, nós temos aí o exemplo de retas paralelas. A linha do trem, que elas seguem uma direção, mas essas linhas nunca se cruzam, ó. Essas linhas nunca se cruzam. Elas vão direto, mas elas não se cruzam. Também outro exemplo que nós temos é essas linhazinhas da pista, gente, ó. Se você andar em uma pista, você vê que essas linhas, elas nunca se cruzam. Então, essas linhas são linhas paralelas. São dois exemplos do nosso dia a dia, né? Que a gente já viu, mas que a gente não tinha estudado ainda, certo? E as retas concorrentes. As retas concorrentes são as retas que possuem direções diferentes e, quando prolongadas, encontram-se em um ponto, certo? Então, as retas concorrentes, elas já se cruzam, certo? Eu tenho uma linha bem pequenininha aqui e outra bem aqui. Se eu prolongar elas, elas vão se encontrar, ó. Se eu for prolongar essa reta, elas vão se encontrar, certo? Então, é isso aí, tá certo? Retas concorrentes são aquelas que, quando prolongadas, elas se encontram em um determinado ponto, tá bom? E, por fim, as retas reversas são as retas que não têm o mesmo plano, tá certo? Eu vou explicar para vocês em um vídeo a seguir, tá bom? Para vocês entenderem melhor o que são retas reversas, ok? Vamos lá, prestem atenção. Pode-se construir 3 retas, 2 a 2 reversas. Mas antes precisamos definir bem o que são retas reversas, certo? São retas que não pertencem ao mesmo plano e não são paralelas.
Observem a reta R, a que está na vertical, no plano gama em verde. Notem agora a reta T, que está na horizontal e pertence ao plano beta, na cor lilás. Veja como a reta T se prolonga horizontalmente. Jamais ela tocará na reta R, que se prolonga infinitamente na vertical. São reversas pela proposição 2. Não se intersectam, pois não são paralelas e pertencem a planos distintos. Observem agora a reta S, que está contida no plano alfa em azul. Veja como ela se prolonga longitudinalmente. Jamais ela tocará a reta T, pois esta se prolonga transversalmente. E o plano beta, que contém a reta T, é completamente distinto do plano alfa, que contém a reta S. Em relação à reta R, é a mesma coisa. A reta S pertence a alfa e a reta R pertence a gama, e não são paralelas. A reta S prolonga-se longitudinalmente, enquanto R prolonga-se verticalmente. Podemos assim provar 2 a 2 que todas as 3 retas construídas estão dentro. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Agora vamos fazer as nossas atividades, nosso livro de matemática, páginas 121 a 124, tá bom? Beijo e até a nossa próxima aula de matemática.